A paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindo a mais um Café com Bíblia, Mulheres de Fé. Hoje, 21 de maio de 2020, nós estamos no nosso quarto dia do propósito Crescimento Espiritual, Crescimento Pessoal, fruto do Espírito. E nossa quarta característica do nosso propósito é paciência. Hoje nós estaremos falando sobre a paciência e como nós precisamos adquirir, exercer essa característica do fruto do Espírito Santo chamada paciência. Precisamos muito. E diante desse tema, nós sabemos que como homens, mulheres de Deus, pessoas que servem ao Senhor Jesus, nós precisamos buscar essa característica, não só essa, mas todas do fruto do Espírito Santo. Precisamos buscar de maneira que nós venhamos a exercer, a viver diariamente. Não é uma missão fácil, mas com a ajuda do nosso amado Espírito Santo, nós conseguiremos para a glória do nome do Senhor. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, versículo 25, que vem exatamente dizer isso, que nós buscamos aquilo que ainda não existe e aguardamos com paciência. Então, Romanos capítulo 8, versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então é algo que você ainda não consegue exercer no seu dia a dia, é a paciência. Então você está buscando algo que você ainda não viu, mas com paciência, sem mesmo você saber, você está aguardando no Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa se esforçar, precisa buscar no Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus, essa característica do fruto do Espírito Santo chamada paciência. Então, nós vamos ver aqui na palavra do Senhor o que ela nos ensina a respeito da paciência. Como eu devo aprender a ser paciente, né? Como ser paciente. Então, nós vamos aprender aqui nesse propósito de hoje, como ser paciente. São apenas 2 tópicos, mas dentro deles nós temos alguns que nós vamos aprender para a glória do nome do Senhor. Então, o primeiro deles é como ser paciente. Como eu vou controlar a impaciência que muitas das vezes vem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Primeiro é controlando a impaciência. A primeira coisa a fazer é o quê? É se controlar. A tendência nossa como seres humanos nos desesperar, perder a paciência, né? Nos descontrolar e falar, agir de maneira que não era para agir e nem falar, né? Então, para isso é necessário nós reconhecermos que nós precisamos de ajuda, né? Precisamos reconhecer que isso é gerado de um problema de ansiedade, né? Muitas das vezes é um temperamento um pouco alterado. Então precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, né? Então lidar com esse sentimento de forma madura e de forma consciente é o que nós precisamos reconhecer, que nós precisamos lidar com esse sentimento de uma forma madura, de uma forma consciente, de forma que nós aceitemos a ajuda de outras pessoas que verdadeiramente queiram ajudar. Então, dentro desse ponto, controlando a impaciência, eu quero trazer que alguns pontos que vai nos ajudar a evitar termos esse sentimento de impaciência. O primeiro deles é evitando confusões. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Eu vou abrir aqui para nós lermos e nós meditarmos, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24.
E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Primeira parte, né? E ao servo do Senhor não convém contender. Então, você que é servo do Senhor, você que é serva do Senhor, não convém contender. Não convém discutir, não convém porfiar, não convém bater boca, não convém, diz a palavra do Senhor. Mas sim ser o quê? Manso para com todos, não só para com alguns, para com todos. Então, nesse momento, o Espírito Santo, por meio da palavra do Senhor, nos orienta a você, a mim, a todos nós, que nós não convém contendermos, porque nós vamos nos estressar, vamos perder a paciência, vamos falar o que não é para falar, vamos agir de forma que não é para agir. Então, nós devemos evitar estar em ambientes que são tensos, ambientes muito pesados, né, que nos trazem confusões, que nos causam mal, que nos deixam com mal-estar, nos deixam como se estivesse num lugar que não é seu, não é verdade? Então, nós precisamos evitar estar em lugares tensos. No local de trabalho, não tem outro jeito, eu tenho que estar lá. Como que eu devo agir? Eu devo procurar orar ao Senhor, pedir para que o Senhor venha me dar sabedoria para lidar com esses momentos que eu estarei ali no meu trabalho. Talvez tenha alguém que você tenha dificuldade de lidar com essa pessoa lá no seu trabalho, na sua igreja, na sua própria casa, aonde você vive, né? Você talvez tenha alguém que você tenha essa dificuldade e você geralmente perde a paciência, você acaba que muitas das vezes falando e fazendo o que não era para fazer nem falar. Então, ore ao Senhor. Peça direção ao Espírito Santo para que Ele possa lhe orientar e lhe ajudar nesse momento. A palavra do Senhor diz, aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 18, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 15, versículo 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então, se eu estou lá no meu trabalho, se eu estou lá na igreja, eu não posso ser esse homem ou essa mulher iracundo, que gosta de suscitar intrigas, contendas, mas eu preciso ser longânimo, que ajude a apaziguar e não mais meter fogo, lenha na fogueira, não é verdade? Então, que você seja esse homem, essa mulher longânimo, paciente e que tenha sabedoria de Deus para lidar com as situações adversas. Um segundo ponto de como ser paciente eu devo buscar sabedoria. Nós acabamos de falar. Aqui no próprio livro de Provérbios, capítulo 14, e no versículo 29, diz assim, o longânimo é grande em entendimento. Então, o longânimo, a pessoa paciente, ela é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Então, você não é louco, você não é louca, você precisa ser longânimo, paciente, para mostrar a sua grandeza de entendimento. Às vezes alguém pode dizer, mas era para te ter falado algo, não era para te ter ficado calada. Às vezes a gente não fala assim para alguém, ou alguém fala assim para nós. Pois é, então ali quando você ficou calado, quando aquela pessoa ficou calada, foi sabedoria que o Senhor deu, para que evitasse ali uma contenda, uma confusão, uma intriga, uma discórdia. Amém? Então ali foi um ato de prudência. Então nós precisamos ser essa pessoa longânimo, essa pessoa paciente. E o Senhor nesse momento nos ensina essa habilidade muito importante para nossas vidas no nosso dia a dia. Então, através da sabedoria que vem do nosso Deus, a sabedoria que vem direto do trono do nosso Deus, nós aprendemos a ser paciente com as pessoas. Às vezes você pode dizer, meu Deus, eu não sei como que eu aguento fulano lá no meu trabalho, não sei como que eu aguento fulano lá na minha igreja, lá na minha rua, lá não sei aonde. É só a sabedoria de Deus na sua vida que faz com que você suporte tais situações. E aqui no mesmo livro de Provérbios, só que no capítulo 25, versículo 15, vamos ver o que diz a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor ela é recheada de respaldos para as nossas vidas, de orientações. Basta nós pesquisarmos, basta nós estudarmos, basta nós meditarmos e nós vamos aprender com o nosso amado Deus. Então, o capítulo 25 e o versículo 15 de Provérbios diz assim: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Viu só? Então, a minha língua branda amolece até os ossos. Ou seja, não tem aquele durão, aquele bravo, aquela mulher brava que vai resistir a uma língua branda. Então, precisamos moderar a nossa língua, a nossa fala, o nosso agir, para que venhamos evitar intrigas e confusões no nosso meio onde nós vivemos, pois assim nós teremos uma facilidade melhor de lidar com as pessoas. Então, meditando sobre a vida e o fim das coisas, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Olha só que versículo. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então é melhor uma pessoa paciente de espírito do que o altivo, né? Aquela pessoa soberba, arrogante, né? Não agrada ao Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina. Louvado seja Deus por isso. O terceiro ponto diz, suportando as diferenças. Eu preciso suportar as diferenças. Nós precisamos suportar essas diferenças. E nós vamos ver aqui no livro de Efésios capítulo 4, versículo 2, o que diz a palavra do Senhor acerca dessas diferenças. Os nossos vídeos têm estado um pouco longos, porque eu gosto de meditar na palavra do Senhor e ensinar ponto a ponto, para que a gente possa verdadeiramente depois estar acompanhando, meditando, estudando e aprendendo um pouco mais. E Efésios capítulo 4, versículo 2 diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Detalhe, em amor, que foi a nossa primeira característica que nós falamos desse propósito. Então, aqui está sendo orientado aos servos do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, apóstolo Paulo, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Aí ele diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, como ter paciência? Suportando as diferenças. Precisamos suportar uns aos outros. Todos nós temos as nossas diferenças e nós precisamos aprender a lidar com isso. Nem todo mundo vai ser como a gente quer que ele seja. Ninguém vai ser como eu quero que seja. Cada um tem as suas diferenças. Então nós precisamos só aprender a lidar com isso. E nós vamos ter uma convivência, um relacionamento muito saudável, muito sadio para a glória do nome do Senhor. Então, quando muitas das vezes nós falamos a nossa opinião, nós precisamos aprender a falar com amor. Às vezes nós damos uma opinião em algo e queremos que aquilo seja acatado, né, a qualquer custo, a qualquer preço. Então nós damos a nossa opinião, mas não é necessário, não é obrigado que aquela opinião seja aceita. Mas nós precisamos ter essa prudência, essa cautela de não nos irritarmos, não rebatermos, não batermos de frente. E nós vamos ver que a palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 4, versículo 15, no mesmo capítulo que nós lemos, só que o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando nós vamos dar a nossa opinião, por mais que seja verdadeira, esteja ali algo muito importante, nós precisamos falar em amor, não impondo, não querendo que aquilo seja algo imposto, não é verdade? Então nós precisamos ter essa cautela, esse cuidado para não causar uma contenda. Um outro ponto como ter paciência é buscar com muita oração. Isso é infalível. Nós precisamos estar e vivermos
em oração. Filipenses capítulo 4 e o versículo 6 vai nos dizer algo muito importante sobre essa questão. E nós vamos estar lendo aqui Filipenses capítulo 4 e o versículo 6, algo muito interessante da palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ação de graças. Então, como ter paciência? Como adquirir paciência? Com muita oração. Então, a palavra do Senhor nos adverte nesse momento que nós não devemos estar inquietos com coisa alguma, mas que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus em oração e súplica. Então, se você tem esse sentimento de impaciência, vá para os pés do Senhor. Senhor, eu preciso aprender a ser um homem, uma mulher paciente. Me ajuda, me orienta, me guia, me dá instruções para que eu seja essa pessoa paciente, para que eu tenha essa característica do fruto do Espírito Santo, para que eu não venha me irritar facilmente. Você vai para os pés do Senhor colocar as tuas petições diante dele, para que o Senhor possa ali te responder para a glória do nome do Senhor. Então a oração, ela é como um remédio para a paciência. Louvado seja o nome do Senhor, pois nós aprendemos a esperar no Senhor e não viver no desespero, né? Tem aquelas pessoas que são agoniadas, agitadas e querem tudo para ontem, né? Não pode ser assim. Claro que tem momentos que nós precisamos ter uma habilidade e ser um pouco rápido em algumas ações para que tudo venha acontecer o quanto antes em tempo hábil, mas não precisamos ultrapassar, sermos aquela pessoa impaciente e que ainda atribula as pessoas ao seu redor. Precisamos ter controle, sermos moderados para a glória do nome do Senhor. Então, para controlar a impaciência, você pode, primeiro de tudo, evitar confusões. Quanto mais você puder evitar confusões, melhor você terá um relacionamento melhor com as pessoas, você terá um sentimento de paz dentro de você. E um segundo ponto que nós queremos destacar, nós falamos do primeiro, como ter paciência. Agora que nós já aprendemos a nos controlar, agora nós vamos aprender a ser paciente verdadeiramente, né? Podemos agora reaprender, porque se nós aprendemos a fazer o errado, então nós vamos reaprender agora a fazer o correto, o que é certo, né? Então, como aprender a ser paciente? Através do amor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Nós aprendemos a nos controlar no primeiro ponto, no primeiro tópico, e agora nós vamos aprender a sermos pacientes para a glória do nome do Senhor. Em 1 Coríntios, um capítulo bem conhecido de todos nós, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, o amor, ele é benigno, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, primeiro de tudo, nós vamos aprender a ser paciente através do amor. Eu trouxe aqui um exemplo de Juízes capítulo 16, versículo 16, de Dalila e Sansão. Nós vamos ver que ali aconteceu algo assim muito triste na vida de Dalila e de Sansão. No capítulo 16 e o versículo 16, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Eu gosto de ler para nós podermos tirar nossas conclusões acerca do versículo. Diz assim: e sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Então nós vamos ver que Dalila, ela não soube esperar e confiar
até mesmo em Sansão, e por isso ela o enganou. Então, ela amava de verdade? Não, porque a gente acabou de ler que quem ama não se ensoberbece, não é verdade? Onde nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 13, e o versículo 4. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, Dalila não amava Sansão. Então, ela não soube esperar, ela não confiou em Sansão. E por isso ela acabou que enganando a Sansão. Então, um outro ponto que eu quero trazer aqui. Como aprender a ser paciente? Aceitando a correção. Eu falei agora há pouco que é importante nós termos a ajuda das pessoas e reconhecermos quando nós estamos errados, agimos com falta de paciência, enfim. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 14, diz assim: aceitando a correção. 1 Tessalonicenses 5,14. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Admoestar é ensinar, é orientar, é chamar aqui para conversar. Vem aqui, olha, você fez isso, não é verdade? E isso tudo em particular. Tem pessoas que gostam de fazer isso em público para chamar atenção. Não é correto, não é verdade? Então, ninguém gosta de ser corrigido, mas isso é natural do ser humano. Ninguém quer ser chamado a atenção, ninguém quer ser corrigido, mas às vezes há uma necessidade e nós precisamos reconhecer isso. Então, precisamos aprender a aceitar a ajuda das pessoas. Então, existem erros que nós não conseguimos perceber. Existe talvez alguma coisa que você tenha agido lá no seu trabalho ou em algum lugar na sua própria casa. O seu esposo chega para você e fala: olha, você fez isso, não foi legal, não foi bom, tente mudar, não permita mais que isso aconteça. E às vezes a pessoa já se irrita, perde a paciência, e não é assim. Nós precisamos reconhecer quando nós erramos, tá bom? Então, um outro ponto é como aprender a ser paciente? Seguindo os bons exemplos. Gente, existem pessoas que nos trazem bons exemplos acerca da paciência. E nós vamos ver aqui no livro de Hebreus algo muito maravilhoso. Hebreus, capítulo 6 e o versículo 12. Eu gosto muito desse versículo 6 e o 12, que diz acerca dos bons exemplos, né? Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Os servos do Senhor no passado tiveram momentos difíceis, enfrentaram momentos de crise, mas eles agiram com fé, tiveram paciência e por isso alcançaram as promessas do Senhor. Então nós precisamos seguir esses exemplos, nós precisamos nos espelhar, na verdade, nessas pessoas que nos trazem bons exemplos, pessoas que souberam se controlar, pessoas que souberam lidar com os momentos que apareceram em suas vidas. Como Abraão, que depois de esperar com paciência, ele obteve a promessa. Aqui dentro desse capítulo, só que o versículo 15, ele diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. O versículo anterior diz que porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então não importa quanto tempo tu esteja esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida, o que importa é que você tem que esperar, porque ela vai se cumprir. As promessas do Senhor não falham. Louvado seja Deus para sempre. Então, nós precisamos nos espelhar nos bons exemplos da Bíblia, nos bons exemplos de homens e mulheres que nós temos ao nosso redor. Então, os profetas de Deus, eles foram pacientes. Lá no capítulo 5 e versículo 10 de Tiago diz, vamos ver, em Tiago capítulo 5, versículo 10.
que os profetas do Senhor foram pacientes. Diz assim, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Tomem por exemplo, né? Ele fala que tomai por exemplo de aflição e paciência. Tá passando por aflição? Tá precisando de paciência? Tome por exemplo os profetas do Senhor que viveram coisas terríveis, viveram momentos turbulentos nas suas vidas, mas que tiveram fé, que tiveram paciência e alcançaram as promessas do Senhor. E aí a palavra do Senhor, ela vai cada dia mais nos alimentando, nos renovando, para nós seguirmos a caminhada rumo ao céu de glória. E nós vamos finalizar lendo aqui um versículo de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, que diz a palavra do Senhor assim: para nós obtermos paciência, nós precisamos aprender a lidar com todos os momentos, em oração, em amor, através da palavra de Deus, porque ela nos alimenta, ela nos dá esperança, ela nos dá força, e para que nós venhamos esperar em Deus sem ter medo. Então Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Que versículo maravilhoso. E aqui eu quero dizer para você que melhor é o que tarda em irar-se. Então seja tardio em irar-se. Seja tardio em irar-se. E controle, procure controlar o seu ânimo, para que assim você tenha bons relacionamentos. Busque no Senhor essa mudança. Busque no Senhor para que Ele venha lhe dar essas instruções, essas orientações, para que você venha aprender a ser uma pessoa paciente. Você pode ser paciente. Tem um ditado que diz que, um ditado popular, que quem corre cansa, quem espera alcança. Um ditado popular que diz. Então nós precisamos aprender a esperar e sermos pacientes para vencermos as batalhas das nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Então, quantas pessoas nós conhecemos ou já vimos, pessoas que perderam por causa de um momento de impaciência? Quantas pessoas já perderam até um emprego porque não foram pacientes? Porque às vezes foi chamada para fazer passou em uma seleção, foi chamada para fazer uma entrevista e não teve paciência de esperar aquele momento para entrar e ser entrevistado e foi embora. Ou então reclamou, ou então perguntou porque estava demorando demais, e ali todos estavam avaliando, e aí a pessoa perde o emprego porque foi impaciente. Então precisamos agir com paciência, aprendermos a ser paciente. Quando controlamos nossa impaciência e reconhecemos esse sentimento, né? Nós buscamos aprender a ser paciente, conseguimos mudar esses nossos hábitos, né? Conquistar novas vitórias, e precisamos aprender a lidar com isso. Então, um passo de cada vez, nós chegaremos longe para a glória do nome do Senhor. Então, você pode ser paciente, você precisa ser paciente para que você tenha dias melhores, dias de paz, dias de tranquilidade e um ciclo de amizade bem sadio, tanto no trabalho, na escola, em casa, na igreja, aonde você vive com as pessoas ao seu redor. Que Deus abençoe, e nós estaremos de volta amanhã com mais um Café com Bíblia, com o propósito crescimento pessoal, fruto do Espírito Santo.